Direto do Canadá, começa agora mais um Pode Deixar. Saudações, humanos, e sejam bem-vindos de volta ao Pode Deixar. Senhor, no meio do feriadão, gravando o Pode Deixar. Nós não para não, fio. Não tem feriado pra gente. Vida de Podeixar é assim, né? Não tem um cacete, né? Eu tô esperando fazer um break entre o Natal e o Ano Novo e vocês que me deem paciência que eu vou desaparecer. Sumiu, desapareceu, escafedeu-se. Mas enquanto... Japolino Orlando. Mas enquanto o final do ano não chega, sejam bem-vindos ao programa de número 166 do Pode Deixar. 166. O que a gente vai falar hoje mesmo? E kit de inverno, a gente esqueci de falar. Não, antes disso, você tem que falar assim, eu sou o Japa. Tô todo perdido hoje. Eu sou o Japa! Ele é o Japa. E eu sou o Berg. E esse é o Berg. É isso aí, somos nós mesmos. Ai, senhor. Afe Maria. Essa semana a gente vai falar sobre kit de inverno, porque ele se aproxima. Exato, pediram para a gente fazer, a gente falou lá no áudio, deixou gravado, a gente vai planejar para fazer, chegou a hora, é isso aí. Chegou, nós vamos falar sobre kit de inverno. Isso existe? Isso é realmente necessário? O que tem lá dentro e a gente precisa desse troço? E é bom, a gente vai falar também das nossas experiências pessoais em relação a isso, né? O que é que a gente faz de tudo isso que a gente está dizendo que deveria fazer, a gente faz ou a gente não faz? Pois é. Tudo isso e muito mais você acompanha hoje aqui no Pode Deixar. Vamos falar sobre o que interessa, né? Canadá agora de vento em popa, nosso serviço, nossos parceiros sendo realmente contratado pelas pessoas. Isso é muito gratificante pela gente, né, Berg, meu querido? Com toda certeza, meu amigo. Então estamos aqui, nossa página de serviço você já conhece, é o www.canadagora.com/serviços. Lá você encontra nossa parceria com a Andréa Brito, com o Seguro Viagem, com a consultoria de imigração, com a Caroline Morin. Você também tem toda a lista dos brasileiros que prestam serviço no Canadá, em conjunto com a nossa parceria com o Brazilian Services. E muita coisa tá vindo por aí, Mas eu não esqueci da nossa cereja no bolo, né, Berg? Lindo, eu queria. A nossa cereja do bolo chama-se Aprender Francês Agora. Curso novo lançado. A gente fez o webinário quinta-feira, dia 5 de outubro, e a gente falou dos detalhes de como vai ser o curso e tal. O pessoal está comprando, a gente está montando a turma e, é limitado. A gente não vai abrir para 5 mil pessoas de uma vez, não, tá? A gente vai fazer um grupo pequeno, é a primeira turma. Então tem muita coisa que a gente quer fazer e a gente precisa ter certeza que a gente vai conseguir transformar as pessoas que estão querendo aprender francês em pessoas que falam francês, que têm a base para falar o francês. Então, ainda não se inscreveu, está em tempo ainda. Se você for no aprenderfrancesagora.com, só isso, aprenderfrancesagora.com, lá no início tem escrito assim, eu quero participar do curso. Você clica lá e você vai fazer parte desse curso. O curso, galera, essa primeira turma é de apenas 197 temers, não é 197 reais. Então, é precinho de amigo realmente, então não precisa você ficar pensando assim, meu Deus, não sei, será que vai ser caro, não vai ser caro? Não vai ser caro. Então, aproveita, vai lá, se inscreve e entra para a nossa turma, não perca essa oportunidade, porque o trabalho é profissional. Então, se você não prestou atenção, olhe só esse detalhe. A turma é realmente limitada e a gente está fazendo isso porque a gente está prezando muito pela qualidade. Como é realmente o nosso primeiro produto em cima disso daí, a gente está dando uma atenção especial para esses primeiros alunos. E vocês vão ter uma vantagem que eu acho que nenhuma outra turma vai ter, né? Que vai ter toda essa atenção em conseguir refinar o curso e fazer com que ele seja ideal para a sua necessidade, né? Exatamente, a gente inclusive falou lá, quem acompanhou o webinário viu que a gente falou na hora lá
que a gente começa com a versão 1 do curso e termina já com a versão 1 ponto alguma coisa, porque à medida que a gente vai tendo feedback e tudo, a gente vai voltando e reajustando e melhorando. Então o pessoal dessa primeira turma vai aproveitar de muita coisa. E também a gente não está revelando ainda tudo, porque a gente quer deixar algumas surpresinhas mais lá para frente. Mas a galera dessa primeira turma vai realmente beneficiar. Então é isso daí. Entre no aprenderfrancesagora.com, se cadastre, descubra mais sobre o curso e, por que não, se inscreva, porque você vai querer se desfrutar disso daí. Então entre lá agora, canadagora.com/serviços, conheça mais do que a gente tem para oferecer e fique antenado, porque novidades estão vindo todos os dias. É isso aí. Programa da semana, vamos falar sobre frio, porque ele está chegando devagarzinho, né? Ai, inverno. Na verdade, assim, como se preparar para ele. Pois é, ele virá, né? Ele é aquela história, é igual menstruação atrasada, você sofre, mas ela vai chegar cedo ou tarde, vai bater Cedo ali. ou tarde. E a gente tem que falar, a gente evita falar um pouco desse negócio, né? Tem gente que adora inverno, tem gente que odeia inverno, mas a gente tem que pensar também no que pode dar errado nessa bela estação, né? E dentro desse pensamento a gente resolveu falar sobre o kit de inverno. Como o Berg falou no começo do programa, isso foi um pedido de ouvintes nossos, queriam saber, se podiam falar sobre kit de inverno, como é que funciona. A gente foi atrás e trouxe aqui, né? Montamos uma listinha que... Uma listinha de prima, né, rapaz? Tem coisa pra caramba aqui. Orgulhoso. Tem coisa que a gente até se surpreendeu, né? Nem me fale. Então a gente pegou a listinha e o que a gente pegou? A gente foi atrás de alguns sites que realmente recomendam isso, como o site do Governo do Canadá é um deles, obviamente, o site do Ministério de Transportes do Canadá, a Cruz Vermelha canadense também, e uns outros sites que também citaram alguns itens que recomendam para montagem do kit de inverno. A gente montou umas listinhas aqui, a gente classificou alguns itens de acordo com aquilo que a gente acha que é essencial. Algumas coisas que são interessantes, vão um pouco do seu julgamento, e outras que a gente jogou numa sessão que foi no limite. Tipo assim, se você realmente achar que precisa disso daí, porque você deve estar se metendo nos buracos muito cabulosos. Porque eles tentam ser o mais abrangentes possíveis, né? Mas a gente vai... Vamos começar pelo básico, porque é no básico que a gente sabe o dia a dia, né? De verdade, assim, você quando está começando, você quando vai sair com o seu carrinho, quando você vai mesmo sair a pé, né? O que é interessante você ter consigo para uma emergência, quando você ficar assim meio, o que eu faço agora? Que é um troço que as pessoas não pensam, né? Talvez a gente não considere por inocência. A gente acha que o inverno é sempre lindo, maravilhoso e tudo vai acontecer bem. Mas, enquanto você estiver dentro da cidade, andando em rodovias movimentadas, onde tem gente, você tá beleza. Mesmo que alguma coisa dê errado com você, seu carro quebre e tal, não é difícil você achar uma ajuda. Mas digamos que você esteja na estrada, né? Entre duas cidades e entre duas metrópoles, naquela região meio abandonada e tal, e tá nevando pra cacete, ou então o seu carro morreu, ou tá caindo uma tempestade de neve que realmente a visibilidade tá zero. O que fazer, né, cara? Exatamente, porque tem aquele lance de você pensar em situações... Tem situações que a gente já viveu, eu, por exemplo, já vivi algumas, que quem não está acostumado com o inverno, quem não está acostumado com dirigir na neve e tudo isso, não pensa que isso pode acontecer, entendeu? Mas a gente pode usar, assim, desses nossos causos mesmo para justificar um pouco os exemplos de por que a gente colocou alguns elementos que a gente considera na lista. Vai desde coisas... Cara, tem coisa do dia a dia mesmo, coisas simples que acontece, assim, tão simples quanto você dizer que você estacionou o carro na frente da casa do seu amigo para um jantar e quando você voltou ele estava enterrado de neve, né? E você faz o quê? Tá entendendo? Coisa bem... Não é nada assim, meu Deus, o avião caiu, explodiu o planeta, e aí, não, entendeu? Não tem nada astronômico na gente vai falar, não. É coisa do dia a dia mesmo, é coisa que acontece
E que se a gente parar para pensar, você fica meio... Mas é interessante. É importante, por que não? É importante pensar porque o inverno ele realmente foge muito da realidade das outras estações, né? Você tá suscetível aos intempéries de um acúmulo de algo que não existe. Porque mesmo que chova, né? Digamos, vamos pegar as outras épocas do ano. Né? Verão, primavera, outono. Se chover igual a desgraça, o que vai acontecer? Você vai ver muita água rolando. Talvez fique alagado um pedaço ou outro. Mas beleza, você vai conseguir andar na boa. Você seca a tua roupa, seca a tua bota e vai andar na real. A menos, talvez, que você esteja, sei lá, numa montanha e venha aquela tromba d'água te arrastando. Não é a mesma situação. Mas a neve, porra, bicho, a neve cai e ela acumula. E, como diz um amigo meu que morava aqui, né? O ruim dessa merda é que ela pesa. Então... Pesa. Porra, então, se cai muita neve de uma vez só em cima do teu carro, ou no meio da estrada, ou na saída da tua casa, na melhor das hipóteses, você vai ter um trabalho miserável para ter que cavar aquele negócio para sair dali. Agora, imagina, então, se você estiver na estrada, né? Ou, sei lá, não precisa nem muito. Às vezes você está andando de um bairro para outro e tem aquele pedaço da estrada que é meio abandonado, assim. Digamos que teu carro, tu perca a direção porque foi neve demais. Você caiu num barranco. Até tu sair da porra do barranco com toda aquela neve, muita coisa pode ter acontecido, né? Você pode, inclusive, não ter conseguido sair daquele barranco. Então, mesmo dentro da cidade, eu acho que vale a pena tomar alguns cuidados, né? E algumas precauções para quando você estiver andando. Como eu estava dizendo, cara, as coisas acontecem mesmo no dia a dia. Você pensa que não, mas a gente vai citar alguns exemplos aqui à medida que a gente for avançando nas histórias aqui, e você vai ver, acontece mesmo. Não é nada catastrófico, é simples, mas a questão é, você está preparado ou você não está preparado? Pois é. Vamos ver, o que a gente considera de essencial para poder ter um kit desse daí? Então vamos lá. Primeira coisa, o primeiro que a gente colocou é até assim, tem gente que vai dizer, sim, não e tal, mas eu acho importante, é você ter um kit de primeiros socorros. Sem dúvida, totalmente pelo menos o básico. E o que... Para que você possa fazer alguma coisa rápida antes de você ter o auxílio de alguém. E mesmo que você não saiba montar um kit de primeiros socorros, em qualquer farmácia que você for, em qualquer Canadian Tire, você chega lá e pergunta, eu preciso de um kit de primeiros socorros. O cara vai te apontar ali e vai ter aquela bolsinha com o que tem de básico. Vai ter gaze, fita adesiva, talvez algum esparadrapo, coisa parecida assim, que é o basicão que você precisa para se socorrer caso algo dê muita merda. Não, mas como eu te falei, nem precisa ser muito. Eu vou te dar um exemplo bem simples, logo pra gente começar. No ano retrasado, né? Assim, ano passado, porque foi dezembro agora que passou, teve o inverno, né? No outro ano anterior, bateram no meu carro. Uhum. Eu tava parado eu vinha descendo uma rua, cheguei numa encruzilhada em formato de T. Maravilha. Então eu tinha que entrar à direita, né? No meu caso, eu ia entrar à direita. E o cara que vinha da esquerda, ele foi entrar na mesma rua que eu estava parado. E ele não conseguiu fazer a curva. Ele passou reto e veio em cima de mim e encheu a lata no meu carro. Que beleza! Coisa linda. Maravilha, né? Linda. Na verdade, ele acelerou demais. A gente vai comentar isso daqui a pouco também. A gente vai falar um pouco de condução no inverno também. Assim, ele errou, fez besteirinha. Só que, como ele freou e o carro escorregou, as rodas estavam travadas e ele veio bater... E a rua era uma rua bem larga, ele não, assim, entrou feito um caminhão no meu carro, entendeu? Foi uma batida relativamente leve. Então, obviamente, para quem estava dentro do carro, não aconteceu nada, assim, eu estava tranquilo, a batida foi do meu lado, assim, perto da minha porta, mas ele não atingiu minha porta, ele atingiu a frente do carro, assim, de lado, um pouco. E tu precisou do primeiro socorro para quê? Não, eu não precisei, mas eu estou dizendo, eu não precisei de primeiro socorro nesse caso. Mas se ele fosse um ônibus ou um caminhão, um carro maior, uma caminhonete, por exemplo, e ele tivesse acertado em cheio o meu carro, bastaria que o para-brisa tivesse quebrado, a gente poderia ter cortado o rosto, cortado os supercílios, feito, tá entendendo? Acontecido alguma coisa assim, não grave, mas que você tendo o kit de primeiro socorro no carro, você vai poder, pelo menos, cuidar do básico ali. Eu vindo de uma família de médica,
Mamãe sempre disse pra gente carregar essas coisas dentro do carro, né? E realmente é uma parada que não te ocupa espaço. Tu joga ali do lado do step ou em qualquer outro canto. É uma bolsinha ridícula. Às vezes é menor que uma necessaire. E tem o básico que você vai precisar ali. Às vezes tem uma tesourinha, gaze, como é que chama isso daí? Esparadrapo, ou álcool, coisa parecida. Que é o básico você se desinfetar. Às vezes só precisa tá cobrindo um determinado ferimento que você não vai conseguir ter o atendimento na hora. Se cortou um negócio desse, no mínimo se limpe. Porque não é porque tá frio que as coisas estão mortas, não. Os bichos se espalham. E já que você falou de líquido anticongelante, eu já movi ele para a segunda ali, porque é uma parada que realmente faz falta. Tem uns cabra teimoso, tipo, né, Vidal? Tem uns caras teimosos que não gostam desse de ficar limpando a porra do para-brisa e preferem ficar dirigindo com aquela merda ficando suja cada vez mais. E, na real, o líquido anticongelante, ele tá ali porque você não pode colocar água no radiador. Nunca coloque água no radiador, falando nisso. Nem no limpador de para-brisa. Não, com certeza. A porra do líquido congelante, inclusive, você sabia que é um dos maiores gastos que tem com companhia aérea durante o inverno? Porque eles têm... por conta dos voos, né, cara? Eles têm que jogar essa merda em cima da asa, em cima do avião inteiro, pra poder não acumular neve, bicho. Um troço bizarro. Principalmente das engrenagens da asa. Pois é. Então, aliás, isso é uma coisa engraçada, que o pessoal toma susto disso, né? Quando viaja a primeira vez de volta do Canadá pro Brasil e que faz a viagem no período do Natal. Muitos brasileiros vão no período do Natal, como eu ia bastante. E aí o piloto fala assim, pessoal, o voo foi liberado, a gente vai só passar ali no coisa para descongelar as asas. Aí você faz, como assim? Como esta merda vai subir com as asas congeladas? Eu sei que você ia dizer, a gente só vai dar uma passada ali no Tim Hortons, que acabou o meu café. Eu preciso viajar. Não, cara, a primeira vez você fica meio assim. Aí o cara vem, aquele, né? Passa naquela... Parece um lava-jato de avião. Imagina, né? Jogando em cima das asas, cara. É muito sinistro. Joga em cima das asas. Aí a asa fica verde, assim. Eu falei, caralho, o que essa porra vai fazer aqui? Aí o cara faz aquele... nos flap ali. Eu falei, meu filho, lubrifica aí bem direitinho esse negócio. Mas é interessante. Essa porra não... E a sensação que completa essa é que você decola no frio ali, né? E assim que você vai lá pra cima das nuvens, que ele estabiliza, que o cara dá aquele mapinha que tem na tela a primeira vez, que você olha lá de fora, tá escrito assim, menos 67 graus. Sabe o que é mais bacana? É quando você escuta o flap fazendo tlec. Aí você pensa aquele, pelo amor de Deus, eu vou quebrou o gelinho ali, né? Que bosta. Mas falando do carro, sempre carregue um extra dessa porcaria dentro do carro. Porque você nunca sabe quando você vai ficar sem. E você pode estar no meio de uma tempestade, você não consegue limpar aquele negócio. E ficar sem enxergar quando você está dirigindo é a maior desgraça que existe. Então... E se você não sabe do que a gente está falando, né? A gente falou assim como se fosse a coisa mais natural do mundo. O líquido anticongelante é um líquido azulado, ou verde ou rosa que tem. Que você... Rosa não, acho que é mais azul e verde. Né? Eu já vi rosa também. Já? Que você coloca no depósito do limpador de para-brisa. Você não usa água, porque quando faz menos 30, a água vira gelo, pedra mesmo. Lembra? Então eles têm um líquido com produto especial, que não congela nunca. E quando você tenta limpar o seu vidro, é esse líquido que vai para cima do vidro, é ele que vai para a água, e quando ele bate ali, ele ajuda a não congelar, né, o vidro, e ele ajuda mesmo a descongelar um pouquinho do que está. Às vezes, quando chove, aquela mistura de chuva com água, né, que bate no vidro com calor e fica criando aquela crostazinha de gelo. Delícia. Né? Isso, cara, é incrível, porque é rápido realmente como desaparece a visão do vidro quando essa porra tá suja. Você se sente na Millennium Falcon, você tá dirigindo, aquelas coisas vindo assim, opa, agora você não tá sabendo nada. Isso, e geralmente quando a gente compra isso, você não compra um não, galera, viu? Você compra um kitzinho logo com 3, 4 ou 5 e deixa dentro do carro, todos eles. Faça como Noé, leve um casal sempre, né? É interessante. Exatamente, tenha sempre lá, e sempre que você for sair de casa e que você vê que só tem um ou só tem meio, volte dentro de casa
e pegue outro. Não deixe... E se você não tiver mesmo mais dentro de casa, passe num posto de gasolina mais próximo e compre o mesmo sendo mais caro de emergência para você ter, porque quando você fica sem, você não consegue dirigir, porque você não vê nada na frente. É um pancadão. E já que a gente está falando nisso, né, a gente tem que adicionar limpador de para-brisa. Limpador de para-brisa é importante, né? Mas... Tinha as palhetas mesmo, né? As paletas. Tem de todos os preços, gostos, tamanhos e texturas que você quiser. É impressionante. Os caras realmente são criativos para lançar esse negócio. Até dupla tem, né? Eu vi tripla. Já? Coisa do inferno. Deve ser igual janela, né? Todo ano eles inventam uma nova. Janela agora produção 4. Para ele barbear, uma lâmina, 2 lâminas, 3 lâminas, 5 lâminas, 6 lâminas. Os caras não tem mais... Eles aumentam a lâmina para fazer a mesma barba, né? Faz tchum. Vem por aí, eu pensei nisso. Mas é uma parada interessante. Você precisa... Cheque essa parada sempre antes, no começo do inverno, no final do inverno, porque a borracha vai ressecando, então ela tende a limpar cada vez menos e você tende a ficar cada vez mais puto ou jogar mais líquido e tudo começa a dar errado. Então dá uma verificada nisso daí. Eu tenho um amigo meu que hoje ele não mora mais aqui em Quebec, ele mora pra parte de Montreal, que ele falava assim, cara, líquido congelante, anticongelante é a coisa que eu mais gasto no inverno, assim, mais do que combustível, mais do que tudo. Ele falou, cara, a cada 30 segundos eu... Eu jogo 50 vezes no dia aquela porra daquele líquido no vidro o tempo todo. Falei, cara, eu não sou tão exagerado assim não, mas tudo bem. Ele disse, não, cara, eu não aguento, eu preciso, o tempo todo. E gasta rapidinho. É verdade. E assim como esse negócio tem a sua companheira inseparável de todo o inverno, né? A tal da escovinha para limpar o carro. Esse negócio você não pode viver sem, né, rapaz? Sem dúvida. A escovinha, se você não sabe o que é uma escova mesmo. É literalmente um escovão que você tem dentro do carro que ajuda você a limpar a neve. E assim como o limpador de para-brisa, tem todos os tipos, formatos, cores, tamanhos e texturas também. O mais comum atualmente é o triplo, né? É o triplação, se vamos brincar assim. Ele é a escovinha de um lado, ele é uma borracha do outro, tipo aqueles limpador de vidro que o pessoal não passa no sinal, né? Quando você vê aquela galera pedindo um realzinho ali no sinal, que joga aquela água e passa aquela borrachinha, tipo rodo, né? Para limpar. Um rodinho, né? O rodinho, exatamente. Então, ele é escova de um lado, rodinho do outro e uma espécie de espátula de plástico mesmo. No terceiro, então, são os 3 elementos que compõem este instrumento magnífico. A espátula é o mais engraçado de todos, né? Porque quem não está acostumado vê a utilização daquele ali e pensa, vai arrebentar o carro inteiro. Arranha o vidro? Depende. Se você for realmente ogro, talvez, né? Você tem que ser muito ogro para conseguir arranhar aquilo ali, velho. Você sabe o que é legal daquilo ali? É que você escuta aquela porra a 200 metros de distância. Sabe quando você estaciona assim, longe do seu trabalho um pouco, né? E você olha pra janela, tá nevando, você fala, ih, nevou. Eles anunciaram que ia ter a neve que eles chamam de congelante, que tem neve, tem um curso sobre neve, tem vários tipos de neve diferentes, né? Você tem que fazer... Mas tem aquela que é congelante mesmo, que ela cria uma crostazinha de gelo na frente, por cima do vidro, e você sai lá na porta do trabalho, 200 metros, você escuta aquele... Falei, puta merda, a negada tá raspando o vidro do carro. Caralho. Assim foi mais 10 minutos no meu tempo. E aí você chega no carro e ele está realmente encrostado todo e não sai, bicho. Você tem que fazer uma força da porra pra raspar aquilo ali. É vero. Mas não tem o que fazer, né? Você tem que estar essa parada, porque... Faz parte. Todo tempo tem. Acho que até o ano passado a gente fez um artigo sobre isso daí no site, ou fez um podcast que a gente falou sobre o risco de você não estar limpando o seu carro, você não tirar a neve. Dependendo da província que você mora, você pode ser multado se tiver aquele moicano em cima do carro, assim. Aquele moicano em cima do carro, pessoal preguiçoso. Então... Cara, eu já vi mesmo. O cara sai do carro, tem neve em cima do carro, até a lata, ele com a luva, com a mão mesmo, ele passa a mão no vidro assim, aonde a mão passou, acho que fica assim uns 30 centímetros, 40 centímetros de... Aquele quadradinho de espaço visão que ele consegue enxergar só na frente, atrás ele não limpa, certo? Foda-se, né? São Pedro que se foda. E aí ele vai com o carro parecendo bolo de casamento, assim, todo
confeitado em cima e embaixo e todo, e ele vai jogando aquela porra daquela neve para trás. À medida que ele vai andando, vai voando pedaço de gelo. E aquele pedaço de gelo, se ele pegar na lataria do seu carro, ele pode amassar. Se ele pegar no seu para-brisa, ele pode quebrar o seu para-brisa. E aí você fica com preju. Porque com certeza o cidadão da frente ele não vai parar. Se você ficar só com o preju, já é ruim. Agora o problema é se cair no seu para-brisa, quebrar, você perder o controle e você fizer aquele engarrafamento, aquele engavetamento no meio da estrada. Aí a merda tá feita mesmo. Com certeza. Outra que não pode faltar, outros dois, vou até colocar esses dois juntos. Outros dois que não podem faltar no seu carro é ter uma pazinha e o seu kit de desatolamento. Desatolamento, é isso aí. Tanto faz, dá pra entender. A pazinha é um negócio que não precisa ser gigantesco, né? Por sinal, é até melhor que ela for portátil ou, como é que chama aquilo? De montar, né? Porque você nunca sabe quando você vai precisar. Às vezes a quantidade de neve na sua garagem pode ser um pouco grande, ou como você contou, né? Você pode estar na casa de outra pessoa, onde nevou pra cacete, você vai ter que desatolar a garagem para conseguir sair. Daí, né? Aí você precisa... porque eu vou te contar um caso real, certo? Eu convidei uns amigos meus para ir lá em casa, isso na época eu morava ainda em Limoalu, lá no começo. Eram 3 carros, né? E o trator passou limpando a neve, ele vem arrastando a neve da rua, e quando ele chega próximo dos carros, ele dá uma desviadazinha, obviamente, que ele não pode acertar o carro. Sim. Mas cria uma espécie de... Ele consegue, assim, tem a proeza, o talento de empurrar a neve para baixo do para-choque de trás. Ah, que delícia. Para baixo do para-choque da frente. Maravilhoso. E para baixo do carro. Maravilhoso. Entendeu? Ele consegue compactar nesse espaço uma quantidade de neve importante, suficiente para o seu pneu ficar rodando em falso. Maldito desgraçado. E o que aconteceu? O cara lá, o primeiro da frente saiu, o segundo estava parado, ficou, e o meu amigo que estava na minha casa, estava com o terceiro carro. Que delícia. E aí, empacotou aquele negócio todo, ele não podia ir para frente, porque tinha um carro na frente. O segundo também não. Quando ele girava o volante todo para a esquerda para sair, o pneu rodava em falso. Porque tinha acumulado neve. Tinha aquela gororoba de neve com lama, com sei lá o que em cima. E tinha tanta neve compactada embaixo do carro que o carro não era baixo, o carro dele não tinha força, tração para conseguir sair de ré, porque escorregava também. Que delícia. Né? Aí, se você não tem uma pá, como é que faz? Tem que ser na mãozona, né? Aí você enfia a mãozona... Cara, não dá. Os dedos congelam. Não tem como você tirar com a mão. É uma desgraça. É impossível você tirar com a mão. Assim... Olha, a gente passou nesse dia... Eu lembro que ele bateu na minha porta e falou assim... Tu tem uma pá maior aí, que a minha pá tá... Ele tinha uma pazinha pequena no carro, mas dele realmente era muito pequena, até demais. Assim, eu não aconselho a pá pequena demais, não, sabe? Eu sei que quem tem carro menor... não vai botar uma mega pá dentro do carro, mas ele falou, a gente foi tentar arrumar alguma coisa. Aí eu tinha pedaço de caixa de papelão, a gente enfiou para debaixo do carro, foi um monte de técnica, tudo isso escorrega, não tem jeito. E foi aí que ele lembrou que ele tinha o tal do kit para desatolar, certo? O que é isso? Tem de vários formatos, mas o que ele tinha no carro dele parece uma espécie de rampazinha de ferro que é vazada, sabe? Você imagina uma grade de ferro em formato de triângulo, assim, que você consegue meio que uma rampa um pouco inclinado para cima, e você põe ali no pneu, para o pneu do carro subir para cima desse negócio, para exatamente sair da placa de gelo que está impedindo ele de andar. É porque às vezes você cria inclusive uma montanha embaixo do carro, né? Que quanto mais você acaba rodando a roda, mais a neve acaba indo por debaixo do carro e menos contato teu pneu tem. Então, porra, como é que você vai sair daquela? E um troço desse aí é fantástico, né? Depois de limpar, assim, uns 15 ou 20 minutos limpando neve do carro por baixo, todo canto e tentando coisa, porque até para conseguir enfiar essa porra, encostar ela no pneu, foi difícil pra caramba. Porque você tem que arrancar um pedaço de neve pra poder enfiar o bicho dentro, né, cara? Senão... Sim, lógico. Porque se o pneu tá escorregando, você tem que encostar ela no pneu e empurrar, quase como se fosse macaquear o carro para colocar ela para cima, entendeu? Pode crer, fazer a negada sentar em cima do capô, né? Poder Isso. fazer peso. Aí, exatamente, foi aí que ele conseguiu descolar o carro para cima. E o pior é aquela coisa, né? Tipo, no caso dele, na maioria dos carros que não são 4x4, a tração é na frente. Sim. Normal.
Se o pneu da frente está escorregando, ele não consegue empurrar o carro para trás. Então você tem que dar uma ajudinha, né? E a gente não conseguia empurrar ele, não conseguia botar 3, 4 pessoas para empurrar, porque tinha um carro na frente. A gente não tinha como entrar entre um carro e outro. Que delícia. Tinha uma montanha de neve ali, estava tudo atolado. A gente não tinha onde nem apoiar o pé para botar força para empurrar o carro para trás. Como é que esse troço saiu, rapaz? Enfiaram a rampa e daí? O carro... A gente conseguiu enfiar a rampa e foi como você falou, a gente sentou no capô em cima, deu um pouquinho de atrito só para ele, acho que para o pneu descolar e subir o primeiro pedaçozinho da gradezinha que tinha ali. Caraca. Para cima do negócio. E aí ele teve um pouco de tração para subir. Quando a roda de trás subiu, aí não tinha mais contato, aí eu mudo todo o esquema e ele conseguiu sair, cara. Caraca. Mas a gente colocou o bicho na frente, colocou o bicho atrás, colocou o bicho na frente, colocou o bicho atrás. E foi mexendo, foi jogando até que a gente conseguiu fazer o carro deslocar daquele bloco de gelo e conseguir andar. E deu certo para tirar, mas pense, um final de festa animado, né? Festa à noite, 11h30 da noite. Eles são quase meia-noite e meia lá de casa desse jeito. Bom, o interessante desses kits para desatolar é que eu já vi diversos formatos. Você falou esse de metal, né? Eu já vi um de plástico, que você praticamente... Tem um de plástico também. É tipo Lego, assim. Você bota ele para montar e você engata uma peça na outra e só... Como ele tem uns dentinhos, é o suficiente para o pneu engatar naquilo ali para você poder sair do buraco. Aí, eu já vi nego também improvisando isso daí com o tapete do carro. Coloca o tapete de borracha. Eu não tinha pensado nisso, interessante. Sem fim embaixo para ajudar, para dar algum atrito, mas não funciona sempre, não. Quando eu vi eles fazerem isso, não funcionou. Aí você falou de tapete de borracha, ele não está na nossa lista, mas a gente pode comentar dele. É um item muito interessante. É que geralmente vem um tipo de tapete, né? Quando você compra o carro, vem aquele tapetinho de veludo, ou não é de veludo? É um tapete de verão comum, né? Tapete de verão padrão. E aquele troço ruim. Como tem todo carro no Brasil. Pois é, só que é uma bosta isso daí no inverno, porque você entra no carro com a bota cheia de neve, a neve tá, você pensa assim, a neve tá durinha, né? Mas a hora que você entra no carro, a neve derrete. Aí vira aquele aguaceiro miserável dentro do carro. Além de estragar o tapete, aquilo acumula umidade e quando você molha fecha... o carpete, né? Puta, fica uma bosta. E quando você deixa o carro para dormir de uma noite para outra, a umidade que tá no carro, ela evapora quando o carro está quente e fica nos vidros. Aí quando você acorda de manhã, o vidro de dentro do carro está todo congelado. Você fica assim, fora o cheirinho. Sem contar o budum que fica naquela coisa que é medonha. Então é interessante você trocar o tapete de verão para colocar um tapete de inverno, que é de borracha, né? Como o cara estava falando aí. Com as bordas altas. Bordas altas, assim a água não fica vazando e você não estraga seu carro. Então Você tira de vez em quando para limpar. E é interessante que tem para o motorista, tem passageiro, tem para a parte de trás. E eu, por exemplo, cara, eu comprei um tapete, como é que eu vou explicar? Isso parece um carpete, mas ele tem borracha por baixo e uma espécie de carpete grosso por cima, que a gente vê muito pessoal colocar nos prédios, nas entradas de prédio, essas coisas. Principalmente o pessoal que vem com as botas limpando. Tô ligado. Ele vende em rolo. E aí você vai e compra, sei lá, 1 metro, 2 metros, não é caro, 2 metros, 3 metros daquele bicho ali. E você corta ele no formato do seu espaço ali do carro, entendeu? Esse é interessante. Para frente, para trás. E você deixa sempre uma aba a mais para você colocar para as lateraisinhas, para você... Porque todo contato que tira, passou da porta, tudo é carpete no carro, né? Sim. Então você consegue forrar. Eu já vi gente que usa plástico. Quando eu tinha minha van, eu usava plástico mesmo. Você vai comprar aquele plástico transparente. Sim, e aí você forra de uma ponta a outra, o carro inteiro. Você forra ele inteiro. Foda que fica meio esteticamente feio, né? O do plástico, assim. Mas eu colocava o plástico transparente, ele aparece um pouco menos. E por cima do plástico eu colocava o tapete de borracha que você estava falando agora. Sim. E aí você continuava usando o tapete. Não fica a coisa mais bonita do mundo, não, mas entre a coisa mais bonita e o carro limpinho, cara, eu prefiro o carro limpinho. Porque tem um detalhe que a negada não vê também, que é outra coisa interessante. Você falou da neve, mas você traz na bota pedra, né, que enfia na borracha. Sim, sal. Você traz na bota sal grosso. Uma delícia pro carro. Você traz aquela gororoba de areia com graveto, com sal aqui, que eles botam para dar atrito no chão, pra gente andar em cima. Aquelas partículas marrom e preta, que eu não sei o nome daquele negócio lá. Sim, vem barro, sorvete, sangue. Exato, vem tudo isso para dentro do carro. Cara, o sal, quando bate no carpete, aconteceu comigo uma vez, o carpete fica duro
e fica branco, queimado do sal, o sal queima aquela porra lá. E não adianta lavar, tem que jogar fora. Não, aquilo ali, tá podre, é uma desgraça, pois é. Só que se for no carpete permanente do seu carro, né? É mais bacana ainda. Porque você não vai mais bacana ainda. Então é melhor você cobrir ele realmente com plástico, com tapete, com outras coisas, do que você deixar... Uma coisa certa, você não pode deixar o tapete de verão. Se você deixar o tapete de verão, tá ferrado. Você tá ferrado. Você estava falando essas coisas, estava aprendendo o carro, eu lembrei do comercial do Omo de alguns anos atrás. Eu sempre achei aquele troço sinistro, porque o narrador falava assim: Omo é perfeito para as manchas da escola, como barro, terra, areia ou sangue. Aí eu, caralho, sangue? O que os caras estão fazendo na escola, velho? Que troço sinistro. Sinistro mesmo. Olha só, outra coisa interessante pro kit também, nem todo mundo concorda com isso daí, mas eu acho que é interessante ter, é um kitzinho de ferramenta básico, né? O que eu considero como ferramenta básica é você ter um alicate e é um jogo de chave de fenda simples que ele troca a cabeça. Então, ele é como se fosse uma chave de fenda normal, só que dentro do cabo, você pode colocar cabeças diferentes. Então, por exemplo, você pode trocar a chave de fenda, ou uma Phillips, ou uma triângulo, ou o que quer que seja. Então, é uma chave que você carrega, que serve para um monte de coisa, e o alicate. Um alicate é sempre interessante para você conseguir prender ou segurar alguma coisa. Ou então, né, que é mais bacana ainda, que é mais chupimpa, se você tiver um canivete suíço, aqueles canivete Victorinox, são massa pra cacete, porque tem tudo que você vai precisar ali e mais um pouquinho. O próprio canivete, você tem uma faquinha com ele ali, você tem as chaves de fenda, aquelas coisas, tudinho, vem tudo nele, né? Verdade. Até a lanterninha. Verdade. Tem uns até que tem lanterninha. Na real, esses canivetes são show de bola. Já vi um que vem com uma USB, inclusive. Se quiser. Eu tenho um desse, né? Eu tenho, na de USB não, mas eu tenho um que tem até a lanterninha, eu tenho no meu carro. Isso é massa. Falando em lanterninha, né? Esse é o próximo. Esse é um troço interessante de você ter mesmo dentro do carro. Uma lanterna. Porra, isso. Esse troço é útil. E se você for um felizardo de ter um Victorino com uma lanterna, beleza. Mas se não, eu já vi pra vender aquelas que você dá corda, né? Já viu aquelas lanterninhas que você dá corda? Já. O interessante daquela parada é o seguinte, que você não precisa de pilha, né? Então, para uma emergência, aquele troço é ideal. Se você dá de braço. Umas bombadinhas e fica ali usando aquele negócio. Vera. Mas lanterna é muito simples, né? Tá nevando, tá ventando, vem aquela gororoba. Você parou num canto que é mais escuro um pouco, sem lanterna é complicado. Você abrir capô, abrir mala, abrir qualquer coisa. É chato. Imagina ter que trocar um pneu no inverno, né? Puta, nem fala. Claro que hoje em dia a gente tem celular, né? Mas às vezes o seu celular pode estar morrendo sem bateria também. Pode estar acabando e você não tem aquela pilha para sempre. É por isso que você tem que carregar também. A gente recomenda que você carregue também um carregador para o celular. Seja um carregador extra ou aqueles databank separado que tem para vender agora, que é uma bateria externa, simplesmente. Porque não tem jeito, né? Hoje a gente depende desse aparelho para tudo e qualquer coisa nesse universo. Mas não vou longe não, ó. Quando aconteceu o lance que eu te falei da batida do meu carro, o que aconteceu no caso? O cara bateu na lateral, pegou na roda do carro, e aí eu não sei, o controle, a coisa que faz a roda girar para esquerda para direita, sim, e comunica com o volante, parou de funcionar. Sim. Eu não sei se é um cabo, como é que funciona a mecânica, eu não sei. Mas parou de funcionar. Então, eu não girava mais o volante nem para direita nem para esquerda. O carro parou de funcionar, o motor estava funcionando, as luzes estavam ligadas, estava tudo beleza. Mas o carro não ia para frente, porque as rodas estavam viradas para o lado, eu não conseguia fazer nada. Então, eu não podia tirar o carro do lugar. Putz. Aí eu liguei pro seguro, liguei pro reboque e tal, não sei o que, aquela coisa toda. Demorou, cara, quase 1 hora para chegar. Puta merda. Eu tava a uns 400 ou 500 metros de casa. Puta merda, ainda isso. Eu não tava longe, mas eu tava a uns 400 metros de casa. 400 metros é um pedacinho, né? Pra você andar. Pode crer. Tava nevando. Vai ajudar, claro. E eu tava com a minha esposa e meus filhos dentro do carro. Vai ficar mais bacana ainda. Exato. E, além disso, a gente ia ir no supermercado. Então, eu tava com a feira, as compras todas estavam dentro do carro. Inclusive, o jantar tava dentro do carro. Pode crer. Menos mal, hein? Comida no carro. O cara do seguro falou, o caminhão tá fazendo não sei o que e tal, aquela velha história. Só vai chegar aí daqui a 1 hora. Puta merda, que delícia. E daí? Beleza, o que eu faço, né?
eu não ia carregar as compras 400 metros para casa no braço, que eu não sou maluco. Já fiz essa merda antes uma vez e não faço mais. Então, eu peguei o danado do telefone celular e liguei pro meu amigo mais próximo, que morava a uns outros 400, 500 metros de onde eu tava. Massa, chamou. Contei a situação para ele, que é o Luiz Andrade. Vocês até já escutaram ele aqui uma vez, não pode deixar? Luizinho. Eu falei, Luiz, dá uma mãozinha aqui que bateu no meu carro e eu não consigo mais andar. A mulher e as crianças estão aqui e a feira tá aqui. Ele falou que ia demorar uns 20 minutos, porque ele não tava disponível fácil. Pelo menos já era mais rápido do que o caminhão da seguradora. Aí eu mandei a mulher e os meninos andando pra casa, Sim. de pés, e eu fiquei lá porque eu tinha que esperar a polícia, seguro, fazer o constar lá com o cidadão que bateu no carro e tudo. E aí acabou que o Luiz chegou, passei as compras tudo pro carro dele e levou pra cá, lá pra minha casa. E tu ficou ali, paradinho. E nós dois, eu fiquei lá parado esperando. Esperei mais uma meia hora, pelo menos, até o cara chegar. Agora imagina se eu não tivesse celular. Se eu não tivesse celular, ou eu ia ter que andar os 400 metros até a casa, ou eu ia ter que andar os 400 metros até a casa do Luiz. E como ele não estava disponível, existia a chance de eu chegar lá e, como aconteceu, ele não estava lá. Né? Aí tu imagina, tu tem que voltar para o carro. Cara, a situação, você tem que ter o celular, não adianta. Então, carregador do celular é importante, você não pode, no inverno principalmente, no resto do tempo não, porque é mais fácil, mas é interessante para você não evitar de você ter que ficar no meio da rua fazendo sinal pro povo parar perguntando se você tem celular para fazer uma ligação. É verdade, é verdade. Já que a gente tá falando de energia, o próximo tem tudo a ver isso daí. Você precisa também, e é muito recomendado você ter aqueles cabos que você usa para fazer chupeta na bateria. Você não sabe o que é chupeta, não tem nada com conotação sexual, tá? Não, só que eles são cabo de energia mesmo, que eles tem um bico de jacaré na ponta, onde você coloca nos polos da bateria e ele ajuda a transferir corrente de um carro para o outro. Claro que isso só vai servir se você tiver um outro carro por perto, senão um cabo de bateria desse não vai servir para nada. Mas, principalmente no inverno, como acontece das baterias, os carros ficarem com a bateria descarregada por qualquer que seja a razão, é interessante você ter isso daí, porque você pode precisar da ajuda de alguém para poder dar uma carga para ressuscitar teu carro. Ou talvez seja só o teu vizinho do lado, ali no trabalho, que o carro morreu e vai precisar de uma mão, ou vice-versa. Mas, de qualquer maneira, ter um cabo de chupeta assim, eu acho que é muito interessante e essencial, diria até. Porque ele pode acontecer até quando você vai pro trabalho, quando você vai pra, sei lá, você vai no cinema, em algum lugar, qualquer lugar. Pode crer. E você chegou com o carro funcionando, e quando você vai sair, ele não está mais funcionando, porque a bateria foi pro saco, não aguentou o frio, sei lá, alguma coisa assim. Pode crer. Me aconteceu, eu te falei, né, que o meu carro ficou aqui lá de fora no inverno. Uhum. Eu viajei pro Brasil, quando eu cheguei ele não estava mais funcionando, e aí eu pedi pro Luiz, exatamente o Luiz, é meu amigo aqui, meu vizinho, Luiz, notou que o Luiz é teu... no carro, e aí tinha uma montanha de neve em volta do carro, né, porque nevou 2 tempestades em 3 dias, tinha uma montanha de neve, aí você vê a aplicação útil do kit para raspar, da pá e da chupeta, tudo uma vez só. Você teve que usar tudo isso para poder, porque sem bateria não tem eletricidade, sem eletricidade você não consegue abrir o carro de forma eletrônica, né? Não tem jeito, Não funciona mais, então, tudo tem que usar na chave, método antigo, né? Usar a chave para abrir o carro ainda, aqui já é um negócio antigo. E aí você tem que cavar, tem que limpar, tem que abrir espaço para pôr o carro um perto do outro para poder ligar as 2 baterias, para poder dar a chupeta, né? Não tem jeito. Não tem jeito. O último item aqui desse kit básico de sobrevivência é o tal do kit de roupas. Esse eu vou deixar na tua mão para poder falar um pouco desse negócio. É muito simples, a gente fala assim, você vai sair, tem gente que pensa com a seguinte filosofia: eu estou saindo de carro, tá quentinho, então eu posso, não está fazendo muito frio, então eu posso ir de tênis, eu posso ir só com um casaquinho, porque eu entro no carro, ligo o aquecedor, e eu não preciso carregar muita coisa. Quando tudo funciona, é verdade. Quando você não funciona, meu nego... Quando não funciona, você não tem bota, você não tem cachecol, você não tem luva. Se você tiver que sair do carro, ficar do lado de fora, meu amigo, você vai sentir um arrependimento grande. Eu conheço muito nego que faz isso daí, né, seu Marcelo Jô, né? Tem muita gente que faz isso. Não, é muito simples, é muito tranquilo, é limpeza. Tô aqui, rapidinho, não precisa dessas coisas. Daí, quando a casinha cai, quero ver, negão. E tem muita gente, você pensa assim, parece brincadeira, mas tem muita gente que chega aqui no começo e não quer investir muito no carro zero, porque o carro zero, apesar de ser barato, mas ele, para quem tá chegando, às vezes é caro,
E a pessoa decide comprar um carro usado, ela vai comprar um carro de, sei lá, de 4 anos, 5 anos atrás, que pra cá é um carro bem novo, O carro relativamente mas que a bateria novo, né? tem 5 anos, os freios tem 5 anos. Sim, você vai ter que dar um cuidado Alguma coisa nele. pode acontecer, né? É. E aí, se você tem uma pane qualquer com o carro, não está preparado, Virgem cara, assim, no eu inverno, nunca né? saio, eu sempre saio, por mais quente que esteja, eu saio com bota, eu levo touca, eu levo luva. Às vezes aqui a gente já comentou sobre isso em outros programas, a pessoa leva aquelas bolsas, tipo mochila de escola mesmo, né? Pro trabalho, você leva a marmita, aquelas coisas todas. Coloca as roupas de inverno lá dentro. Cara, na minha sempre tem, mesmo quando eu acho que tá quente, que eu não preciso, minha luva vai, a minha touca vai, tudo vai porque a meteo muda, né? A meteorologia muda. A gente tá falando de carro, mas imagina que você anda de ônibus. Não. A galera pega o ônibus e vai pro trabalho, tá fazendo menos 12, que é um clima tranquilo, você bota uma luvinha tranquilo. Eu não uso nem touca quando tá menos 12. Vai de boa. Aí você sai e tá menos 26. Aí o bicho pega, porque você só tem... Aí o bicho pega quando você tá despreparado, exatamente. Então, essas coisas você não pode esquecer nunca. Não tá muito frio, vai só nevar, tá menos 8, menos 5, não precisa. Brinca não, Véio, brinca não. você não sabe. Espera nevar na tua cabeça uma tempestadezinha de neve, você saber que você precisa, com aquela ventania que faz o vento de menos 5, parecia que tá fazendo menos 30 na tua cara. Então a gente já fez um programa isso daí, a gente tá aqui no link também da descrição desse programa, que é o frio, guia do usuário, não deixe de ouvir. A gente comentou todo esse negócio sobre roupa. O que você precisa de touca, luva, casaco, meia, bota. Se você tiver em dúvida sobre como se vestir esse inverno, escute esse programa, que você não vai ter mais dúvidas sobre como você tem que se vestir direito. A gente vai ter que correr, porque a gente tem o programa tá quase acabando. Vamos dar uma corrida. 3 dicasinhas rápidas, bem rápidas, sem muito comentário. 3 dicas rápidas para quem dirige, tá, galera? Quem vai dirigir aqui a primeira vez com o seu carro, presta atenção em 3 itens muito importantes. Sempre veja a meteorologia antes de dirigir. Se você não está acostumado, não tem prática, tem medo, veja se não vai cair tempestade, se não vai fazer muito frio, para você ter certeza de que você tem condições de estar habilitado, na sua cabeça está consciente que você é capaz de dirigir. Parece besteira, mas quem não sabe, apanha um pouquinho no começo. É traiçoeiro. Segunda coisa, dobre a distância para os carros. Não ande colado com o carro, porque o carro geralmente não para quando você freia. Então, se você freia e o carro não para, você vai entrar na traseira, na lateral, na frente do seu companheiro de estrada. Então, não cometa esse erro. Mantenha a distância dos carros. E eu falei de dobrar a distância dos carros, reduza pela metade a intensidade do freio. Quando você frear, vá devagar. Freie de longe. Sabe aquela coisa de piloto de Fórmula 1 que fica com 100 metros nos últimos 100 metros da pista? É verdade. Eu diria que faça isso. Você mantém a distância do carro e você freia ali com 100 metros, com 100 metros é exagero, mas com uma distância de pelo menos uns 2, 3 carros do outro carro, porque se o seu carro escorregar, você tem ainda uma chance de parar antes de acertar ele. Quem já passou um susto, como todos nós, né, que dirigimos aqui, de você frear e o carro não parar e você querer enfiar o pé até o freio sair pelo assoalho do carro embaixo e você vê que o carro continua indo para frente, você vai saber do que eu estou falando. Então, andar devagar e frear lentamente, você vai parando tranquilo, você nunca vai cair em acidente onde você vai ser o culpado se você fizer essas 3 coisinhas. Se você tiver em dúvida sobre como funciona isso daí, pegue um estacionamento ou alguma rua que esteja realmente muito boa. abandonada e faça o teste com o seu carro. Acelere e depois tente frear de uma vez só. Você vai ver os efeitos que acontecem isso daí. Multiplique isso daí por, sei lá, se você estiver andando a 60 km, 80 km, 100 km, você vai ver o efeito que dá nesse negócio. E muito bem lembrado, o lance do freio... boa parte dos carros aqui, eles têm ABS, e o ABS, o que ele faz? Ele te impede de frear de uma vez só. Então ele vai bloqueando a tua freada aos poucos. Ou seja, mesmo sem enfia o pezão ali, ele vai te soltar aos poucos. E, obviamente, isso vai aumentar o tempo que você demora pro carro parar completamente. Então, o ABS não é exatamente um amigo do inverno da neve, não. Não, ele pode ser traiçoeiro, principalmente se você não souber dirigir nesse negócio.
A gente tem uma lista ainda considerável de coisas aqui. Você quer dar uma passada em alguns deles, nos principais deles aqui? A gente fez uma lista pensando no que a gente acha interessante, mas interessante vai no sentido assim, se você vai viajar, vai andar mais tempo com o carro. Então, vou falar rapidamente, sem pensar muito tempo, muita coisa. Tanque cheio, nunca esqueça de verificar. Bom. Se você ficar no prédio de combustível no meio da estrada, está ferrado, no frio pior ainda. Cobertor é importante, cara. Acho que cobertor é importante ter dentro do carro. Você nunca sabe... No caso, você tem uma pane total no carro, você não pode deixar o carro, pelo menos com o motor funcionando, para manter o aquecimento, ter um cobertor. Isso é principalmente, a gente não pensa, mas eu já quando vi caso de amigo meu que deu aquela escapada na pista, tipo assim, bateu no guarda-reio, bateu na coisa, numa viagem tipo Quebec-Montreal, sei lá, de 2 horas e meia, você tá no meio do nada. Demora pro seguro chegar, né? Então vai precisar se manter ali. Você tem que se manter, porque o pessoal não vai parar todo mundo para ficar mantendo você de boa, né? Isso. Quer ver outro que eu acho interessante? Comida para as crianças. Comida para as crianças é interessante se você vai viajar, porque vai que você para, não consegue sair até chegar, como você falou, até chegar o seguro. GPS, importantíssimo. GPS é lá para você ter ideia do que tem perto em volta de você. Água é muito importante, você manter o pessoal calmo e se hidratar. Você não espera de 1h30, 2. Na cidade o reboque é 1 hora, para você que demora reboque, demora 2 horas para chegar onde você está no meio da estrada. Então, não é muito tranquilo, não. Sal descongelante. Sal é interessante também. Quando você vai fazer uma viagem, se você tiver um pacotinho de sal, você tem, porque se você ficar mal preso ali, o sal você consegue jogar, tirar um pouco da neve. Você falou de caso de gente que cai no barranco, que faz alguma coisa assim. Não precisa ser num barranco, mas se você der uma escorregada e atolar num banco de neve e o carro entrar para dentro do banco de neve, se a neve pegar embaixo do carro, você tem grande chance de não conseguir sair. O sal talvez dê uma ajudinha. E se você não tiver sal, se você tiver gato em casa, aquela areia que você coloca na cama do gato também, ela tem um efeito muito parecido. Que ele também ajuda a aumentar... dá atrito, né? O atrito, bem isso. Isso. Outra coisa que é interessante é dinheiro em espécie, tá? Isso, muito importante. É interessante, se você vai viajar, tem uma grana, porque se às vezes você para no meio do nada, tem uma biboquinha de uma venda, aí você vai comprar um líquido congelante, você vai comprar alguma coisa que faltou e o cara não tem o terminal, e aí você precisa de grana. Às vezes você quer trocar alguma coisa, quer fazer, sei lá, qualquer tipo de coisa que você não tem o cartão, alguma coisa assim, é complicado. Tem uma última categoria aqui que eu acho que é interessante, cara, que a gente levar em consideração. Tem gente que viaja para lugares realmente remotos, assim, durante o inverno. Então vai para o norte, vai bem para o norte, para uma região que você vai passar no meio de um parque, ou você vai ter que passar durante a noite no meio de um parque, pode acontecer realmente imprevistos. Que a gente colocou essas coisas aqui mais ou menos numa categoria no limite, tipo, tudo deu errado, a merda vai acontecer, então é interessante você se precaver e levar essas coisas junto consigo. Olha só o que tem. Apito, né? Você nunca sabe quando você vai precisar de um apito para gritar, chamar para alguém, ou você chamar para alguma coisa. Vai que você fica preso dentro do carro, né? Também. Não consegue sair para pedir ajuda. Ou então, se você conseguiu sair do carro, é interessante você ter iluminação, aqueles faroletes também, luz de emergência, qualquer coisa que consiga fazer luz, que consiga te identificar onde você esteja, ou que te permita andar na escuridão que você vai estar. Kit para fazer fogo. Já tem, você levar uma vela, ou então aqueles fósforos à prova d'água, ou aqueles isqueiros à prova d'água também. Fantástico. Qualquer coisa que te permita começar um fogo para, sei lá, para se aquecer ou para derreter alguma coisa é interessante. Barraca ou saco de dormir. Isso também é uma bacana você poder levar, porque assim como o papel do cobertor, se você tiver que ficar exposto ao frio por um tempo muito mais longo, pelo menos você está aquecido, você não vai morrer de fome. Exatamente. Né? Outra aqui, você falou em comida para as crianças, pode ser comida para você também. Numa dessas você vai ficar, talvez você fique mais de 24 horas longe, então é importante você ter uma reserva de energia para poder sobreviver. Geralmente loja de acampamento, tipo a Mac, a Cabela's e coisa parecida, eles vendem aquelas barra de cereal extra concentrada. Então elas servem muito para te dar aquele boost de energia para você não morrer. E, bom, uma última sugestão aqui que eu achei muito sinistra, mas que depois faz sentido, você levar um cabide. Não necessariamente um cabide desse de plástico, mas ele está falando mais de você ter arame. Porque o arame quebra um galho miserável dependendo do que você precisa fazer. Você precisa amarrar alguma coisa, ou sei lá, digamos, caiu o teu para-choque, você precisa amarrar o para-choque para ele não ficar no lugar.
ou você vai ter que manter alguma coisa segura. Então, um rolo de arame, de modo geral, é interessante você ter também. Você falou, eu pulei, né? Tava escrito silver tape, né? Isso. Aquela fita de colar. Cara, vou te dar um exemplo. Vai acontecer o mesmo comigo na cidade, né? Minha esposa estacionou na rua, perto do trabalho. Pode crer. Uma inteligente passou e deu aquela barroada leve no retrovisor. Ixi, delícia. O suficiente para arrancar fora o vidro. Fela do pode crer. Assim, não quebrou, assim, ele quebrou o kit, né? Sim. Mas o espelho não caiu no chão. Pode crer. Só que o espelho, assim, desculpa, o vidro do espelho caiu no chão, mas o módulo, né, o pedaço ali do retrovisor, aquela capa de plástico que segura, a parte elétrica e tal, aquilo tudo, tava lá ainda, não arrancou. E aí, obviamente, a gente ficou chateado, aquela cultura, a pessoa não parou, foi embora, a gente não viu quem foi. E no dia seguinte, eu fui na oficina e falei pro cara, eu queria comprar isso aqui, o cara quebrou o espelho e tal, além do prejuízo da troca, né? Sim. Ele falou assim, beleza, só chega na terça-feira que vem. Aí eu falei... Puta, tem que esperar todo esse tempo, o que eu vou fazer? A polícia não deixa você andar sem espelho do lado. A polícia pegar você sem espelho no carro, é multa. Na hora. Aí a gente pegou exatamente o danado silver tape, deu uma de MacGyver e fez lá um meia boca pro espelho ficar. Eu lembro que eu fui no Dollarama, comprei um espelho de maquiagem, que era quadrado, assim, ele era meio oval, quase do tamanho do espelho retrovisor mesmo, sabe? Coincidência. A gambiarra. E aí eu quebrei ele, arranquei ele do plástico, fiz um esquema lá e botei o silver tape em volta de tudo, amarrei, fiz um monte de esquema. Que massa. Foi o suficiente para você conseguir ficar vendo pro lado e para a polícia não encher o saco até a terça-feira, quando os caras foram fazer o serviço para trocar. Então é de qualquer maneira interessante. Silver tape salva vidas, salva vidas. Salva vidas. Acho que deu, né? Falamos? Deu. Deu pra cobrir tudo. Deu. Quem perguntou pra gente então o que é que usa, galera, tem uma boa ideia que você não pode deixar de ter. Eu acho que é bem essencial. E eu queria aproveitar, se você tem alguma história que aconteceu com você, principalmente a galera que já mora aqui, né? Que tem uma história engraçada pra contar, alguma coisa que aconteceu, como é que você se virou, ou o pessoal no Brasil mesmo, as gambiarras, alguma coisa, quiser contar pra gente, escreve, conta a sua história que a gente fala aqui no próximo programa, quais foram as peripécias que você já teve que fazer para se livrar de percalços quando você está de carro. Pode crer. Lembrando que todos esses links, essas informações ou essas listas que a gente falou vão estar na descrição do programa também, vocês consultem. A gente pede que, principalmente porque como isso daqui é uma questão de segurança, deem umas lidas nos sites, nesses sites da Cruz Vermelha e esse site do Governo do Canadá que falam mais ou menos sobre kit de emergência, para ficar se preparando, porque você nunca sabe quando imprevistos podem acontecer, né? Então se proteja. Exatamente. Deu, Berg? Fechou? Fechamos? Fechamos, mas para terminar, eu queria que você me explicasse uma coisa. O que é Canada Drops? Para onde foi o resto do programa? Se você não tá ligado ainda, o Canada Drops é aquele momento que vocês esperavam até o final do programa, para ficar escutando os comentários, para ficar vendo suas mensagens, que a gente resolveu colocar num outro dia. Então você tem o Pode Deixar hoje na segunda-feira e você tem o Drops na sexta-feira. Assim você não fica a semana inteira sem ouvir nossa belíssima voz, né? Isso, se você pegar tudo de uma vez, quem gosta de escutar no final, escuta no final. Quem gosta de escutar no começo, escuta no começo. Quem gosta de escutar só essa parte, escuta só essa parte. Tem pra todo gosto. Tem pra todo mundo agora. Então, a gente não quis esquecer de vocês. Então, se vocês tiverem comentários, dúvidas, críticas e sugestões, o Drops é parte do Pode Deixar ou não, né? Depende de como você enxerga. Ou não. Mas ele tá aí. Então, se você antes estava acostumado a escutar só na sexta, hoje você tem o Drops na sexta, você tem o Pode Deixar na segunda. E a gente tá ali. E sem falar que quarta-feira é dia de Franglish Mentenal agora, né? Franglish, é isso aí. Então... Galera, você sabe que é uma coisa que me surpreendeu? A gente não apostava tanto, mas tem muita gente que entra em contato com a gente, mesmo gente daqui, pessoas de outros lugares, que entra em contato e fala assim, cara, tô gostando pra caramba daquela parte
que vocês falam inglês, o francês e tal assim, é bem interessante pra gente acostumar. Eu falei, ótimo, então isso agora tem nome, né? A gente perguntou, pediu dicas, foi montando, teve tecla SAP, virou, apareceu o Maintenal e a gente pensou no nome e agora chama-se Franglish, né? Maintenal. Francês e inglês aí, Maintenal. Então, como ele cresceu tanto, agora ele tem seu próprio podcast. Então você tem a dose semanal de Japa e Berg falando franglês com vocês. Se você vai escutar o da semana, só para dar uma ideia, porque lá agora a gente não fala mais, né? Lá é só inglês e francês, galera. Não tem mais jeito, não. Tá? Então, no programa do Franglish dessa semana, a gente vai falar do comportamento das pessoas no ônibus. Tem umas coisinhas que a gente notou que por aqui que a gente acha meio esquisita da galera, então a gente vai comentar um pouco disso em inglês e em francês, só para vocês. Então, se você não se inscreveu ainda, procure no seu leitor de podcast preferido ou entre dentro do Canadá Agora, procure lá o Franglish Maintenal e se inscreva, porque você tem aquela vontade de... Vocês sabem, né? Vocês sempre querem acompanhar a gente, sei que vocês amam nós. Isso, e você quer praticar, quer treinar com a gente, né, galera que tá querendo aprender, o pessoal que vai lá pro AFA, para francês agora, estudar com a gente, você pode mandar suas perguntas ou fazer seus comentários em inglês ou em francês. A gente vai ler e vai responder do mesmo jeitinho lá, ó que beleza. É verdade, inclusive a gente tem um e-mail agora. Você pode escrever pro franglish@canadagora.com que a gente responde vocês. Pode escrever em português, não precisa esquecer em francês e inglês, não. A gente deixa. Ainda. Ainda? Ainda, por enquanto. Por enquanto. Ai. Fechou? Acabou? Chega de programa? Acabou. Então tá. Zé Fini. Tá na boca do Brasil. É isso aí. Então, galera, obrigado pela audiência, obrigado por estar conosco. Não deixe de escrever, não pare de escrever, continue mandando seus comentários para nós. E, meu amigo Japa, para você, eu diria que a força esteja com você, Luke. Eu só posso dizer que o poder é de vocês, Planeteers. Tá bom. Chega. Semana que vem a gente volta com mais um Pode deixar. Deixar. Falou, pessoas. Tchau. Tchau.